A paz do Senhor, queridos e queridas. Estou aqui, como já encerrei um pedacinho do testemunho da Ruth, e vou voltar para o testemunho da minha família. Então, voltando ao testemunho da minha família, nós fomos morar no Boaçu, São Gonçalo, e como eu contei, Deus fez uma grande obra, glória a Deus. E aí foi nesse lugar que praticamente encerrou, assim, encerrou esse mandato do meu pai com essa convenção. Praticamente foi no Boaçu, onde meu pai ficou muito doente e ficou meses nessa ida e vinda para o hospital. E nisso a gente descobrimos que o papai tinha um coração grande, tinha problema de coração e era muito sério. E ele sempre escondeu isso da gente. Como eu falei com os irmãos, ele não gostava de médico, de ir para o hospital, não gostava de fazer check-up, não gostava de fazer nada. Então, quando a vida do pastor Alfredo foi viver para a igreja, viver para Jesus. Tá bom, porque ele escolheu a melhor fase e a melhor coisa da vida dele, servir para Jesus. Então, tipo assim, algumas doenças que ele teve eram doenças que não eram para morte. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus tem todas as nossas trajetórias da nossa vida nas mãos dele. Então, o pastor Alfredo chegou o momento do descanso eterno dele. Jesus falou: vem, meu filho, vem para cá, vem morar comigo. Cessa aqui todo o sofrimento, toda a dor, tudo que você passou, meu filho, acabou, cessou. E Jesus deu esse abraço no meu pai, que eu sempre falo nos meus testemunhos. Eu imagino Jesus abraçando meu pai e falando para ele: pastor Alfredo, acabou, cessou toda a tristeza. Tudo que você passou, meu filho, acabou. Eu imagino Jesus, o meu Jesus, falando isso com meu pai. E é o que eu anseio ouvir também, do meu Jesus também falando comigo quando for meu dia e a minha hora de eu partir. E aí, aí a convenção mandou um outro pastor para essa igreja onde meu pai estava, para substituir meu pai. Então a igreja passou para outro pastor e a família do pastor Alfredo seguiu em frente. E nisso, para a gente não ficar parado, abriu-se um ponto de pregação na casa da minha mãe, no quintal da minha mãe, onde um dos meus irmãos veio para assumir como pastor, e ele ficou sendo uma congregação. Aí nós ficamos independente dessa convenção, independente dessa igreja agora. Agora nós vemos uma igreja dependente de nós mesmos. E nisso foi desenvolvendo em cada um dos meus irmãos o ministério a qual nós fomos forjados pelo papai e por mamãe a cumprir, a levar esse evangelho adiante. Então a igreja ali no quintal da minha mãe foi crescendo muito. E tipo assim, como era, a casa dela era praticamente dentro da igreja, então passou a não ficar legal misturar sua casa pessoal, seu banheiro, suas coisas. Então foi onde brotou no coração da minha mãe, da minha família, em comprar um espaço para fazer uma nova igreja. E Deus tinha feito essa promessa para minha mãe e para o meu pai também.
e para nossa família, que a gente ia ser uma potência e como é até hoje. A mesma boa obra que Deus começou na vida do pastor Alfredo, na vida da pastora Martina, continua até hoje na vida dos filhos do pastor Alfredo. E foi com muita luta, com muita oração que os meus irmãos, a minha mãe, conseguiu comprar um espaço para a igreja. Um lugar a qual já tinha sido uma igreja, já tinha desmanchado, ia ser outras coisas, mas só que a porta que Deus abre, o inimigo não fez. E lá já tinha sido um ponto de igreja, um ponto de pregação. Foi onde a minha mãe começou a orar, minha mãe e minhas irmãs, ali no Boaçu, e Deus deu essa igreja para eles construir uma nova igreja. Pena que eu não tô com a foto aqui da igreja antiga e da igreja nova que foi construída. E, irmão, não foi nada fácil, não. Foi através de muita oração da minha mãe, das minhas irmãs, para abrir essa igreja. Hoje não é mais um ponto de pregação, hoje é uma igreja. Igreja videira. E pensa numa igreja abençoada. Pensa num povo abençoado. Então a obra continua. Os filhos do pastor estão de pé na presença do Senhor. Hoje nós temos pastores, pastora, missionária, presbítero, diácono na nossa família. Porque a gente está levando esse evangelho em diante. E vocês precisam ir lá na igreja do Boaçu. Assim que a minha família, através do Senhor, que essa porta é quem abriu, quem deu foi o Senhor, deu na mão, confiou esse trabalho na mão da minha mãe, das minhas irmãs que estão lá no Boaçu. Deus confiou esse ministério a eles. E grandes coisas Deus tem feito lá nessa igreja. Quando eles compraram, era uma igreja pequenininha, toda destruída, toda cheia de buraco. No meio da igreja tinha sapata, porque a pessoa que tinha, desculpa, irmão, esse telefone é uma benção. A pessoa que tinha comprado a igreja, na verdade, eles anterior à minha mãe, antes de Deus dar esse lote para minha mãe, minhas irmãs, tinha outras intenções, ia fazer da igreja uma outra coisa. E Deus pegou esse trabalho, essa igreja e confiou na mão da minha mãe e das minhas irmãs. E hoje está lá esse ministério abençoado no Boaçu. E Deus tem bradado com poder e grande glória. Irmão, de uma igrejinha toda quebrada, de telha, praticamente caindo os pedaços. Deus abençoou a igreja de uma tal forma que quem viu antes e vê hoje não diz que é aquela igrejinha. A igreja está linda, toda forrada. E o mais interessante, gente, é a presença do Senhor. Eu não sei se vocês têm tido a oportunidade de ver minhas irmãs crescer espiritualmente. A minha irmã Ana, como ela prega, ungida por Deus. Se vocês tiverem a oportunidade de ouvi-la, vocês vão ver que ela fala com a mesma autoridade que meu pai tinha, ela tem também. A Marta também. Gente, elas têm muita autoridade na palavra. Desenvolveu esse lado, o lado da palavra e a unção também. Então tem tudo a ver com o pastor Alfredo, com a pastora Martiniana. Meu irmão Salomão também é uma benção na igreja. Meu irmão Daniel, o presbítero Daniel, tá lá servindo a Deus também, ajudando a família. Tá todo mundo juntinho lá, só eu que tô longe. Por enquanto.
mas eu vou voltar para lá. E eu vou somar naquele ministério lá, em nome de Jesus. A promessa de Deus sobre a família é que todos iam ficar juntos. Esse ministério vai continuar todo mundo junto. Tem meu irmão Davi também, que não está lá no ministério da minha mãe, mas eu creio que um dia ele vai estar lá. Para a glória de Deus Pai. Vai estar todo mundo lá, nessa obra, a qual Deus começou na vida do pastor Alfredo. E cada dia tem frutificado. Hoje a gente não tem visto alguns dos nossos filhos lá, mas tem filhos das minhas irmãs que estão lá na igreja frutificando, levando esse evangelho. Continuou, tá lá. Amanhã eles vão nos substituir. Vai substituir o pastor Alfredo, vai substituir eu, minhas irmãs que tá lá, a pastora Martiniana. Porque nós cremos que quem levantou essa família não foi homens. Quem nos levantou foi o Senhor. Quem levantou o pastor Alfredo foi o Senhor. É pena, irmãos, que eu não me lembro do testemunho da convenção do meu pai. Mas eu vou procurar saber pelos bastidores, que é minha mãe, e eu vou contar o testemunho de vida do meu pai, da onde que ele saiu, onde ele chegou. E o testemunho do meu pai é muito lindo. Eu sei que meu pai, quando era criança, ele virou até menino de rua. Você vê de onde que Deus tirou meu pai. Deus honrou a vida do meu pai. E deu esses 11 filhos, confiou essas 11 vidas na mão dele. Alguns já foram também, tá com o Senhor, mas foram bênção. Trabalhou na casa do Senhor, se gastaram na obra do Senhor. Também estão no braço do Senhor. Com minha irmã Silvia Cristina, Silva Regina. A Silva Regina era missionária em São Paulo. Eu tenho certeza que ela foi uma bênção aí em São Paulo, aí na igreja, onde ela estava sob a ministração do pastor. Minha irmã Silva Cristina foi uma bênção também nas mãos do Senhor. Meu irmão Sérgio também, a minha irmã Ana Lúcia. Esses já foram, esses estão com o Senhor. Estão lá no aconchego de Jesus lá. Gozando de plena paz. Porque eles serviam ao Senhor também de todo o coração. Eles eram servos do Senhor. E deixou a boa semente plantada nos filhos deles. E eu tenho certeza que todos eles também servem ao Senhor e estão na casa do Senhor, servindo o Senhor. Por causa da boa semente que foi lançada dos pais nos filhos. Então o Senhor não deixou que ninguém se perdesse. Sobre os filhos da Ana Lúcia, sobre os filhos do Sérgio, eu tenho certeza que a boa semente está lá ainda, plantadinha. Eu tenho meu sobrinho Robson, Rubens, que de vez em quando eu converso com eles. Amo meus sobrinhos, a Daniele. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês também continuam esse bom ministério que a minha irmã Ana plantou no coraçãozinho de vocês. Eu tenho certeza que tá aí, tá aqui dentro, aqui, arde aqui dentro, aqui. Eu sei que arde. O espírito do Sérgio também, sabe, o Ebert e os outros, eu não me lembro o nome, mas eu sei que vocês estão aí levando esse ministério adiante, tenho certeza. Que a palavra de Deus diz que os filhos do Senhor, que os servos do Senhor, eles são abençoados, suas gerações. Então eu creio que a nossa geração é do Senhor. Os nossos filhos é do Senhor. O Senhor viu o que o pastor Alfredo plantou na vida de todos os filhos. Foi escrito lá no céu. Então, cada um de nós temos o compromisso de levar isso para frente.
E eu tenho certeza que é o que a gente tem feito. Tá lá minha mãezinha lá no Boaçu, serva do Senhor, fiel até hoje. 80 anos servindo o Senhor, vai fazer 81 agora, dia 24. Mas tá lá firme e forte lá, servindo ao Senhor. Com plena convicção de que o céu nos aguarda também. Que o céu é a nossa realidade. Então, irmãos, nós continuamos de pé. Cada um dos filhos do pastor Alfredo. Aqueles que foram estar com o Senhor, mas os que estão aqui têm promessa sobre as nossas vidas. E essa promessa não morreu. Essa promessa está de pé ainda, continua de pé. Então, você que é ministrada sobre sua vida através da família do pastor Alfredo, receba essa palavra nessa manhã. Receba. Não saia do caminho do Senhor. Porque o Senhor te ama, Ele está de braços abertos te esperando. Então, aí no Boaçu, ajuda essa família aí do pastor Alfredo, a qual está na frente a pastora Noemi, o pastor José, a missionária Ana, a diaconisa Marta, Salomão, Daniel, estão tudo aí servindo ao Senhor. E se vocês puderem ir lá fazer uma visita, gente, a igreja está linda. Muito linda, fruto de muita oração, perseverança. E o ministério do pastor Alfredo está aí, continua e vai continuar até o Senhor nos levar. Esses são uns pedacinhos da vida do pastor Alfredo, que se eu fosse falar tudo mesmo, como eu falei para os irmãos, eu acho que dá mais de 100 páginas. Eu nem falei, nem a metade. Mas eu posso falar para vocês, a família está de pé, servindo ao Senhor. Nós estamos de pé. E vamos continuar até ouvir o bem-vindo do meu pai. Acabou, filhos. Cessou. E que os nossos filhos possam levar esse evangelho adiante. Esse é o meu anseio, de ver a minha família, meus filhos levando esse evangelho. Meus sobrinhos, meus netos. Que possa levar essa semente adiante. Que Deus possa continuar abençoando a nossa geração. E é isso que eu tenho para falar nessa tarde. Vão lá no Boaçu. Vão lá e ver com os próprios olhos de vocês o que Deus tem feito na família do pastor Alfredo, na família da pastora Martiniana. Grandes coisas o Senhor tem feito na nossa família. E Deus não tem só abençoado do lado espiritual, não. Eles são uma bênção no lado espiritual, mas tem abençoado no lado pessoal também. Na nossa família a gente tem já advogadas, médicos, terapeutas, sabe? Na nossa família o Senhor tem feito grandes coisas também. Deus tem honrado o pastor Alfredo através dos seus netos, dos seus filhos, entendeu? Tem psicóloga, tem tudo na nossa família. Porque é a gente, é nós, não é o Senhor. É o Senhor que tem feito grandes maravilhas na vida da família do pastor Alfredo. O Senhor tem honrado o nome do pastor Alfredo, na simplicidade que o pastor foi quando ele pastoreava. Hoje o Senhor está abençoando a vida dos filhos do pastor Alfredo. Hoje o Senhor está abençoando a vida dos netos do pastor Alfredo, mas é para a honra e glória do Senhor, não estou aqui enaltecendo, me engrandecendo não, porque a gente não é nada sem Jesus. A gente não faz nada sem Jesus. Então hoje eu posso falar isso para você. Se você precisar de uma psicóloga, tem na família do pastor Alfredo. Se você precisar de advogadas, tem advogados. Daqui a pouco, quando você precisar de uma médica, um médico, vai ter um médico na família do pastor Alfredo.
Você precisa de uma terapeuta? Vai ter também assistentes sociais. Na família do pastor agora tem mais ou menos tudo que você precisar. E se você também precisar de uma palavra abençoada de consolo, você quer ouvir Deus bradar na sua vida, vá no culto lá no Boa Sul para você ver. E Deus vai bradar na sua vida. Porque as minhas irmãs, a pastora Martiniana, elas são cheias de Deus. Cheias de Deus ainda. Deus tem usado a nossa família para abençoar vidas. Tem cantores também, tá, gente? Tem sobrinhas que têm a voz assim maravilhosa. Então, nossa família tem sido honrada do lado espiritual e material também. Deus tem honrado isso. Tudo aquilo que o pastor Alfredo não conseguiu lá atrás, com a simplicidade dele, hoje Deus está dando à nossa família. Então, hoje, na nossa família tem médicas, farmacêuticas. Tem. É nós? Não, é o nome do Senhor. O Senhor honrou o pastor Alfredo lá atrás, lá, ó. Aquela simplicidade que ele tinha, o Senhor falou assim, eu vou olhar para essa geração e vou abençoar essa geração. E o Senhor tem abençoado a nossa geração. Isso, gente, isso é para a honra e glória do Senhor. Não estou aqui enaltecendo, não estou fazendo exibição de nada. Eu só estou falando daquilo que o Senhor fez. O Senhor honra os filhos dele. O Senhor honra os servos dele. Meu pai viveu uma vida toda para o Senhor. Minha mãe viveu uma vida toda para o Senhor. Ainda que eles possam não ter sido honrados aqui pelos homens, não ter conquistado o que deveria ter conquistado, mas a maior conquista ele conquistou foi os céus, foi morar com Jesus. E o mais interessante de tudo para nós, que interessa, é a vida eterna. É estar com Jesus e saber que um dia a gente vai estar lá na glória com nosso Pai. Jesus fez isso tudo, mas o mais interessante é saber que o seu nome, um dia, vai estar lá escrito no livro da vida. E todas as coisas que você fez. É isso. Resumindo, o que interessa para nós não são os status, não é o que você é hoje, independente do que a gente seja ou não, a nossa família, mas a gente tem a honra de dizer que a gente está levando o bom evangelho de Jesus à frente, que a gente está levando, se conduzindo para morar nesse céu que nos aguarda, onde a gente vai ouvir o bem-vindo do Senhor Jesus. É isso, essa é a maior riqueza, essa é a maior posição que a gente possa encontrar, a família Gonçalves Conceição. É gozar o céu, é estar com Jesus. Esse é o nosso bem maior. Do que eu falei, essas coisas todas passam. Mas o que permanece é a fé em Cristo Jesus. É saber que um dia você vai abraçar Jesus. Isso é o mais interessante e importante de tudo, de todas as coisas. Mas eu deixo essa palavra nessa manhã para você que veio com nós até aqui. Não acabou não, tá? Tem mais. Me segue aí, me curta, que eu vou estar trazendo palavras, que de repente eu vou estar falando coisas que eu não lembrei. Vou estar com a minha família em dezembro lá no Rio e nós vamos rir, sorrir, relembrar coisas que talvez eu não falei aqui, mas eu vou voltar a falar. E o mais importante é falar de Jesus, que Jesus te ama, que Jesus tem um plano maior na sua vida, que Jesus não quer que você se perca. Ele quer te alcançar.
Não importa se você está no ministério do pastor Alfredo ou não. Não importa. Lá no céu não vai ter rótulos. Aqui está a igreja do pastor Alfredo, igreja batista, igreja assembleia, igreja... Não, lá no céu não vai ter rótulos. Lá no céu vai ter um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Isso sim que interessa. Isso sim que nos motiva aí a continuar, a estar cada dia mais na presença do Senhor. A nossa motivação é essa. De um dia poder ver o Jesus face a face. De poder vê-lo, poder abraçá-lo. Que coisa melhor do que isso, irmão? Isso é melhor do que qualquer riqueza. Isso é melhor do que qualquer profissão que você possa alcançar. Então é isso a minha palavra, sabe? Nessa manhã, que você possa se render aos pés de Jesus. E como sempre eu vou fazer uma oração, encerrando essas palavras. Foram poucas hoje, mas tem muito mais. Senhor, eu te louvo, porque o Senhor tem feito grandes coisas, Senhor. O Senhor tem honrado o nome do teu filho, Senhor, a qual na tua palavra diz, Senhor, que tu contempla a geração, Senhor, dos teus filhos, Senhor. Oh Deus, por isso, Deus, toma a nossa geração nas tuas mãos. Toma a igreja dos filhos do pastor Alfredo nas tuas mãos, Senhor. Toma a igreja videira nas tuas mãos, teus filhos, Senhor, que estão ali. Sustenta a tua casa, a tua igreja, teus filhos, fortalece, dando força, dando graça. Assim como o Senhor usou o pastor Alfredo, que o Senhor continua usando nós como filho. Oh, Senhor, a esposa do pastor Alfredo ali, Senhor, naquele lugar, Senhor, dando graça, Senhor. Que seu nome seja exaltado, que seu nome seja glorificado, Senhor. Tão somente, Senhor, nós queremos isso, Senhor, que o Senhor seja glorificado. Não a nós, Senhor, não a nós, mas toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao único Rei suficiente, Senhor Jesus Cristo, da nossa vida, das nossas almas. Por isso, Senhor, receba, Senhor, esse testemunho diante do Senhor. E que vidas possam vir, Senhor, ser alcançado, Senhor, através do nosso testemunho, do nosso ministério, Senhor, que tu confiou nas nossas mãos, Senhor. Que tu forjaste cada um filho do pastor Alfredo, Senhor, para estar na frente da obra, Senhor. Continua fortalecendo cada um de nós, Senhor, dando-te força, nos dando graça. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma a vida da minha mãezinha nas tuas mãos, Senhor. Sustenta a vida dela, Senhor. Oh, Deus, dá graça à tua filha, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que ela já está numa idade, Senhor, 80 anos, Senhor. Mas que tu possa fortalecer a vida da tua filha, da graça, da força, Senhor. Sustentar, Senhor. Oh, Pai, toca nos ossos, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, toma a vida da minha mãe nas tuas mãos, Senhor. Conserva a vida dela mais um pouquinho, Senhor, com a gente, Senhor. Oh, Deus, meus irmãos. Oh, Deus, eu coloco cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs nas tuas mãos, na minha família, Senhor, meu sobrinho, a minha geração, Senhor. Oh, Pai, que possa continuar esse ministério, Senhor. Que possa continuar esse testemunho, Senhor. Coloca palavras de sabedoria na nossa boca, no nosso lábio. Oh, Pai, nos abençoa nessa tarde. Alcança essa vida que está aí desse lado, Senhor. Dê força, Senhor, sustenta, Senhor, fortalece, Senhor. Dê a tua graça, Senhor. No nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado. Tá bom? Nessa tarde, em nome de Jesus.